É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos ao 22º Raising Talks. Eu sou o Jimmy, estou aqui com Fábio Ferrari. Olá, pessoal, tudo bem? Fábio Bagarolo. E aí, galera? Vamos que vamos. Maria Eduarda Clã. Olá. E Eduardo Melo. Tudo bom? O Dream Team da Raise Hands, aqui conversando remotamente para gravar esse 22º episódio. Justamente porque a gente está vivendo uma situação praticamente sem precedentes na história mais recente. O último episódio de uma pandemia aconteceu em 1918 com a gripe espanhola. E 102 anos depois, estamos nós, entocados em casa, fazendo home office e ainda entendendo os efeitos de tudo isso. Eu fiz as contas, na minha família algo assim só foi acontecer depois de 3 gerações. E como nós, da Raise Hands, somos vidrados em conteúdo e construção de audiências, o papo de hoje vai falar sobre as oportunidades de conteúdo que temos em tempos de crise epidemiológica. E pessoal, eu quero começar falando com vocês aqui sobre o fato de nós estarmos acostumados a produzir conteúdo o tempo todo em vídeo, foto e texto, mas tudo presencialmente. E eu queria ouvir de vocês, quais são os primeiros impactos que vocês estão sentindo na produção de conteúdo no formato remoto? Encarar o processo de geração de conteúdo de forma remota é uma experiência bem diferente. A gente não está tão próximo um do outro, a gente não tem aqueles contatos de ideias, de brainstorming, do mesmo jeito que a gente tem quando a gente está um do lado do outro. E todo o processo de ficar concentrado para começar a fazer uma gravação, de contar uma história, de construir uma narrativa, fica muito mais difícil, porque a gente não tem aquelas dicas do movimento do corpo, das pessoas, então fica tudo mais difícil. Mas, por outro lado, provoca uma experiência muito curiosa também, sob o ponto de vista de você ter uma liberdade muito maior de poder não ficar dependendo de transporte, depender da conveniência de estar no mesmo espaço físico, de conciliar os horários e de atravessar a distância, né? Porque, afinal de contas, a gente tem uma pessoa aqui que está em outro continente conversando com a gente, né? Fábio Bagarolo tá lá. É isso aí. Tá lá em terras inglesas, do outro lado do oceano. E a impressão que ele está aqui do nosso lado. O legal, por incrível que pareça, né, que ao mesmo tempo distante, mas tão próximo, né, que a tecnologia nos coloca, o que eu acho bastante interessante é que mesmo dentro de um problema que está sendo gerado, né, por causa do vírus, mesmo com tudo isso, ainda nós estamos aqui se comunicando, fazendo acontecer. O mundo pode parar, mas isso não quer dizer que nós estamos parados, entendeu? Isso levanta uma bola, Bagarolo, bem interessante, porque a gente conversou ali nessa última semana muito sobre como seria o comportamento das pessoas nesse momento de crise, né? Será que as pessoas afinal, o que as pessoas iriam fazer estando mais em casa ou até com mais tempo livre, né? Como o Ferrari comentou, não despendendo tanto tempo em trânsito, deslocamento, esse tipo de coisa. E aí o ponto mais latente dessa discussão foi a questão do foco do conteúdo, né? Muita gente está dedicando a maior parte do dia para acompanhar as notícias sobre o coronavírus e depois outra parte do dia adotar medidas de prevenção. Madu, como você acha que essa confusão de informações afeta o consumo das pessoas a respeito de outros conteúdos? Eu acho, na verdade, que nesse momento, que eu acho que é o mais crucial, a gente está tendo uma avalanche, né, de informações sobre o coronavírus e muitas vezes elas são tanto quanto elas se chocam, né? Então, eu acho que as pessoas, elas, nesse primeiro momento, elas vão em busca de se aprofundar mais nessa informação específica de como se prevenir ou o que está acontecendo no mundo. E é claro que os outros conteúdos, eles perdem um pouquinho de espaço, essa é a minha opinião, eles acabam perdendo um pouquinho de espaço, mas eu acho que é só nesse primeiro momento, até as pessoas, a poeira baixar um pouquinho, e não é que eles também deixam de desaparecer os outros conteúdos, mas acho que assim, é que a nossa cabeça está tanto nessa questão coronavírus, que por mais que você tente e você leia alguma outra coisa para tentar, né, limpar um pouco os pensamentos sobre essa questão, eu acho que a gente não consegue assimilar por completo esse outro conteúdo. Eu acho que nesse primeiro momento, o que não for coronavírus,
tende, na minha opinião, a ficar um pouquinho prejudicado. Isso acontece também por causa da ênfase que está sendo dada para a situação do momento em si, né, Duda? O que acontece? As escolas estão parando, as empresas estão parando, as empresas estão mandando a galera trabalhar remoto. Então, o que acontece? Por que acaba dando tanto ênfase e o conteúdo acaba sendo tão relevante? Porque está mexendo com o dia a dia da sociedade. Né? Você está num dia atípico, nós não estamos vivendo aquele dia que nós vivemos todos os dias, que é o normal, que é acordar, se preparar, tomar o café e ir ao trabalho, voltar para casa ou ir para uma universidade, levar os filhos para o colégio. Então, o natural, o normal, ele foi meio que mudado, e não mudado de forma automática. Foi mudado de forma imposta, né? O governo falou assim, precisa mudar, nós precisamos nos proteger, e vai haver essa mudança, e aí isso se torna um conteúdo relevante, porque está mexendo com a sociedade de forma impactante, coisa que muitas vezes outros conteúdos não vão fazer isso. Isso nos faz até pensar um pouco se quando nós criamos conteúdos, se os nossos conteúdos de fato faz as pessoas pararem, porque você vê que o assunto atualmente ele é tão impactante que para as pessoas. Será que o conteúdo que é gerado pelas pessoas chegariam a parar as pessoas? Né? Esse é um ponto bem interessante, né, Bagaroli? Você levantou uma bola que eu quero passar pro Ferrari, porque ele comentou mais cedo sobre talvez a gente viver um novo normal depois dessa pandemia, ou nesse período estar vivendo um normal diferente, que é algo mais relacionado ao trabalho remoto, utilizando as ferramentas de tecnologia para fazer a vida funcionar, digamos assim. E é mais ou menos isso, né, Ferrari? Na verdade, novos padrões, um novo parâmetro de vida está colocado. Eu acho que a gente está sofrendo uma turbulência, né? A gente normalmente está no modo contínuo do dia a dia, vivendo as coisas e tentando enfrentar um desafio. Aí, de repente, a gente perde a confiança numa coisa que a gente considerava estável, que era poder pegar o carro, pegar o ônibus e poder chegar no trabalho, que era uma coisa que estava fora do nosso, na nossa mente. A mente não estava mais concentrada nisso, né? Você estava no motor automático, estava no mecanismo automático do nosso dia a dia. E aí uma coisa foi quebrada, a gente ficou sem o que fazer naquele momento. A gente ficou assim, como é que a gente faz? A gente vai no trabalho, não vai no trabalho, vai de máscara, não vai de máscara, tem que comprar comida, vai faltar comida. A gente começou com uma série... vou ter que criar uma outra rotina, porque a minha rotina foi brecada. Exato. Então, um ponto que eu vejo é que a gente está tendo uma destruição e uma recriação. E aí liga com o ponto que você estava falando, que eu acho que a gente está caminhando para um novo normal. A gente não sabe exatamente como é que a coisa vai ser daqui a alguns meses. É bem provável que, por exemplo, o coronavírus ele ainda provoque pelo menos uns 2 surtos depois desse primeiro surto que está vindo agora. Então a gente vai ter que se acomodar com outro regime de tocar o dia a dia, com outros níveis de preocupação. Talvez evitando trânsito e coisas assim, porque a gente tem que proteger a sociedade como um todo, então as pessoas mais velhas. Então a gente vai ter que ter muito mais deliberação sobre o que faz sentido dentro da nossa rotina. Então, preocupações, por exemplo, faz sentido eu pegar o carro para ir para lá, ou eu posso fazer online, ou eu posso fazer por e-mail. E essas questões estão começando a ser levantadas nesse exato momento. As pessoas estão começando a perguntar, será que consigo resolver sem precisar ir lá? É como uma alternativa ao que era status quo, assim, ao que já era padrão. E, na verdade, isso talvez até torne a nossa sociedade mais eficiente sobre esse aspecto, né? E aí, eu pegando esse gancho, eu queria falar um pouquinho da questão técnica, né? Não só de trabalhar à distância, mas também de produzir conteúdo remoto. Por exemplo, o Dudu, ele é o nosso cara de técnica, né? O nosso filmmaker, é o cara que faz essa produção das informações. Por exemplo, agora esse conteúdo todo está sendo gravado por ele, né? E aí depois você vai passar por um processo de edição. Como é que você está vendo, Dudu, a continuidade, o ritmo de produção de conteúdo e de troca de informação entre as pessoas, mesmo que a distância exista? É engraçado que o Raising Talks foi uma experiência mista, né? Teve o presencial, eu gravando pro Will Ferrari, e o nosso convidado falando de estoicismo lá de São Paulo, né? Isso. E realmente, assim,
é bem curioso, porque até para qualidade, assim, se tu não tiver uma internet muito boa, tu vai perder em qualidade, sabe, de vídeo, de áudio. Mas eu acho que a gente está vendo aí que tá funcionando, tá gravando, e a gente vai ter esse material, sabe? Só que realmente não vai ser uma qualidade presencial. E acima de tudo, eu acho que a informação está sendo gerada, né? Que isso é um... Sim, o que importa é o conteúdo, no final das contas. Exatamente, acho que acima de tudo isso, e aí os aspectos técnicos a gente vai melhorando, né? Por exemplo, o Ferrari está usando uma webcam externa, nós estamos usando webcams integradas, cada um está com equipamento diferente. Então isso também, tecnicamente, a gente vai aprendendo e vai melhorando como lidar com tudo isso, né? É que eu acho que esse cenário, ele nos força a ver outras possibilidades, a tentar achar outras possibilidades para produzir conteúdo. Eu acho que às vezes a gente se fecha muito nessa nossa rotina, né, daquilo que já está estabelecido e que é o senso comum, e na corrida do dia a dia a gente acaba não percebendo as outras alternativas, às vezes tão mais eficientes que a gente usa até então, né? Então, acho que é um momento de a gente parar, pensar e ver que sim, que a gente pode produzir conteúdo tão bom quanto se a gente fosse presencial e ver as outras possibilidades. Sim, né, se adaptar. E nesse contexto, Ferrari, a gente está enxergando uma grande oportunidade de produção de conteúdo, né? A gente sabe que toda crise, ela gera um desconforto, a gente sai da nossa zona de conforto, mas isso abre espaço para um sem número de novos caminhos. E nós, da Raise Hands, como estamos focados em produção de conteúdo e temos ajudado o mercado a entender como fazer isso de uma maneira melhor, mais eficiente e construindo isso junto com a gente, que oportunidades você está enxergando no fato de que as pessoas vão estar mais em casa e considerando que precisa existir uma narrativa online sendo produzida? Pois é, essa é uma boa pergunta. As oportunidades que surgem são enormes. As pessoas têm outras preocupações a respeito de como é que vão tocar a vida. Então, eu acho que você vai pegar, por exemplo, um caso de uma entrevista que apareceu na televisão um tempo atrás e o pessoal está começando a retransmitir na internet. Mostrando um caso de um repórter que estava respondendo um telejornal e as crianças entram dentro do espaço do repórter, mostrando os filhos. Aí os filhos começam a correr atrás do pai e daqui a pouco corre a mãe atrás dos filhos, tentando tirar os filhos de dentro do quarto. Essa cena é muito engraçada e mostra uma coisa curiosa. A gente tem, dentro do ponto de vista de trabalho, uma certa asepsia. A gente está meio distante e foi dando uma ilusão de que o trabalho é uma coisa distante da nossa vida. E, ao mesmo tempo, a gente está no processo de transformação e começando a mostrar um pouquinho mais do que a gente é. E está muito relacionado com o que a gente fala sobre a questão de mostrar a cozinha. A gente está aqui mostrando, por exemplo, o Dudu, com guitarras atrás na parede dele, e mostrando um pouco do que é ele, de fato, assim, por trás, e mostrando que existe esse lado natural e que faz parte da nossa verdade, e que não deixa mais sendo escondido em cima de uma ilusão, de um brand, de uma marca etérea de uma empresa. É muito bacana você ver que a internet, de certa forma, está caminhando para um processo de atravessar essas barreiras que a gente fabricou dentro do conceito histórico, né, de tentar fabricar uma asepsia e de uma limpeza de como é que o trabalho acontece na realidade. E foi criada toda uma cultura corporativa em cima disso, né, Ferrari, de separar as coisas também, e a gente acabou construindo vidas culturalmente separadas, pessoal e profissional. E, na verdade, com o contexto da internet, que antigamente você saía do trabalho e o trabalho saía de você. Hoje você sai do trabalho e o trabalho não sai de você, porque a comunicação, a maneira como você interage está unificada. Então, quando você vai... Sim, o WhatsApp não te larga, né? Não tem como se livrar, né? Então, na verdade, quando você vai para o trabalho, a vida pessoal também vai com você. E acho que essa situação da gente produzir conteúdo ou trabalhar home office, ou fazer as vidas estarem mais integradas, também vai ao encontro desse pensamento, né? Vai ao encontro dessa nova forma de enxergar as coisas. E tem um fator extremamente interessante nesse ponto que você colocou, citando as guitarras ali do Dudu, é que isso começa a gerar um posicionamento muito mais autêntico na nossa maneira de se portar diante da sociedade. Porque a gente começa a entregar muito mais a nossa essência.
e não só uma eventual máscara ou uma eventual postura profissional que fica existindo só ali no ambiente corporativo, né? O que também é legal. No final das contas, é a diferenciação que a gente oferece para o mercado. O que faz a gente ser diferente é o que a gente é diferente, não é o que a gente em fantasia que é diferente. Até o próprio estoicismo fala que o obstáculo é o caminho, né? Para pegar as referências de estoicismo, né? Sim. Então, os obstáculos que a gente enfrenta, como é que a gente enfrenta a vida, é o que fazem o que a gente lida com o mundo de forma diferente. É isso aí. Inclusive, o Ferrari citou estoicismo. Você que está nos ouvindo, abra numa nova aba o episódio 20 do Raising Talks, que foi uma conversa com o Matheus Carvalho, do perfil Estoicismo Prático. Vale muito a pena. Seguindo aqui a nossa conversa, seguindo o nosso papo, eu vejo também a produção de conteúdo e o trabalho que a gente tem na Raise Hands como uma alternativa muito consistente para quem está querendo construir uma relevância no mercado. Por quê? Vamos imaginar, por exemplo, um palestrante, né? Alguém que informe públicos sobre um determinado assunto. Agora, com a proibição de eventos e aglomerações, poderia desenvolver esse trabalho através da internet e, quem sabe, impactar muito mais do que uma sala de auditório. E isso acontece através da produção de conteúdo, isso acontece através do marketing de audiência. Então, a gente começa também a abrir esses caminhos, né, Madu, no sentido de proporcionar para as pessoas que elas podem enxergar que o trabalho delas pode e deve acontecer, mesmo que aquele formato tradicional não esteja mais disponível. Como eu falei antes, é tudo uma questão de mudança de pensamento, na verdade, né? De abrir as possibilidades. A internet está aí para abrir janelas, né, para o mundo, e que para que você possa expandir o seu conteúdo, né? Como a gente sempre fala, todo mundo é capaz de produzir, e eu acho que nesse momento abriu-se, é claro, a gente tem que ver que toda a diversidade a gente pode criar uma oportunidade. Então acho que agora sim criou-se uma oportunidade de todo mundo mostrar o seu verdadeiro potencial de produção de conteúdo, né? Mostrar que todo mundo pode, mesmo trabalhando em casa, todo mundo tem essa capacidade de produzir e mostrar um diferencial. O legal disso tudo, só completando um pouquinho do que você está falando, da Duda, o legal disso é que o que nós estamos falando, assim, as pessoas já sabem, né? Até uns já faziam apresentações ou cursos online, presenciais e online ao mesmo tempo, né? Que pessoas podiam assistir, né? Só que o número de pessoas que fazem isso é muito pouco. E agora, as pessoas, com isso, elas vão ser obrigadas a fazer isso, senão o conteúdo que elas geram morre. Porque elas não têm mais como juntar um grupinho dentro da sala para mostrar o conteúdo dela para meia dúzia. Ou agora ela vai ser obrigada a pegar aquilo conteúdo que ela sempre mostrou e vai ter que apresentar de uma forma mais macro para uma sociedade, colocando através da rede social de forma ampla o conteúdo completo, ou que ela apresenta para meia dúzia de pessoas dentro de uma sala, vai morrer. Porque hoje, na situação que nós encontramos, não tem como eu juntar 100, 200 pessoas dentro de uma sala, nem 50. Entendeu? Sim. Hoje está super reduzido. Talvez conteúdos como, por exemplo, descer no carregador da empresa ou pular na piscina de bolinha, já não vão ser aqueles conteúdos mais relevantes, né? Não, talvez agora você vai ter que ir no playground do seu condomínio, descer e filmar. No meu condomínio tem playground. E um monte de criança brincando ali, né? Exato, porque quando chega uma situação dessa, o que isso mostra pra gente? Galera, não vamos ficar parado e vivendo só aquilo que é a nossa rotina. Vamos criar, vamos nos desenvolver, vamos criar novos hábitos, né? Não vamos ficar só no mesmo hábito, vamos começar a ter outros hábitos. Vamos usar as oportunidades que estão sendo largadas na nossa frente e construir um mundo melhor, né? Exato. Mas essa questão aí que tu falou, Bagarolo, dos cursos, né, dessas oportunidades online, dessas plataformas EAD, isso é usado bastante, né? Acontece que o que eu vejo é que antes existia a possibilidade de você ter nas plataformas EAD, nos cursos online, ou seja, qualquer hospedagem, né? Hoje tem milhares, mas também existia a possibilidade do presencial, era uma opção, né? E como a gente gosta muito do presencial, a gente sempre focou nisso. Com esse cenário, a gente mostra
que você não precisa perder a qualidade do presencial, mas que o conteúdo online consegue alcançar muito mais pessoas. Então, hoje, agora, não é mais uma opção, né? O presencial online, nesse momento, agora, tá? Não tô falando amanhã. No agora, o online é a única opção. Então, as pessoas, de repente, elas vão ter que desconstruir todos os processos presenciais das suas cabeças e começar a construir como é que funcionam os processos online, a dar o devido valor a esses processos, né? E a entender que o conteúdo por meio online é tão bom quanto e que se propaga tanto quanto presencial. E por que o fazer, por exemplo, estudar ou trabalhar remotamente é mais difícil? A gente tem uma certa dificuldade porque a gente não tem um chefe, não tem uma ilusão, não é ilusão, mas a gente não tem aquele efeito de grupo, de fazer parte de um grupo onde te conduz a ser motivado, a construir alguma coisa. Um dos lados que complica essa questão é o fato da distância não dá mais esse senso de ter que obedecer um chefe e de tentar agradar um grupo de pessoas que estão trabalhando contigo. Então, a autodisciplina é a primeira coisa que talvez a pessoa tem que desenvolver para conseguir gerar valor através da internet, através da distância. Esse é o problema que acontece, por exemplo, no curso de EAD. Todo o conteúdo está disponível na internet, mas como é que você vai se concentrar e se motivar para executar alguma coisa, aprender sobre alguma coisa, se você não tem motivação, exato, disciplina. É porque, assim, não é porque você está em casa que você tenha que relaxar. Hoje eu fiz as mesmas coisas que eu faço quando eu estou trabalhando. Eu acordei 6:30 da manhã, tudo bem que eu não fui pegar o ônibus, eu fui para a academia mais cedo, mas depois eu tomei banho, tomei café e vim trabalhar, como eu faço quando eu vou para Raise Hands. A única diferença foi que eu não peguei um ônibus. Eu parei para almoçar trabalhando. Minha 1 hora, depois voltei e tô aqui com vocês. Eu sei que as distrações são muitas. A minha cama tá aqui do lado, né? Para eu dar um pulo nela e ficar, do estoque. Mas a disciplina, é claro que isso vai tudo uma questão também das pessoas, da maturidade das pessoas, mas eu acho que quando chega esse cenário que nós estamos, eu acho que há um crescimento coletivo em direção a isso. Beleza, nossos próximos conteúdos vão estar orientados a isso, assim, ajuda, fabrique autodisciplina para começar a produzir seu valor, seu trabalho, seu conteúdo. Vou começar a produzir conteúdo nessa direção. Porque quando você se autodisciplina, o foco ele tá no resultado, né? E não necessariamente no processo. Você tá focado nas entregas, naquilo que você precisa fazer. E aí você acaba não deixando que as coisas laterais te atrapalhem, né? Você tá tão focado e tão concentrado em fazer aquilo que você consegue fazer. E uma bola que eu queria levantar assim, nesse papo, que eu acho que é bem interessante, é o seguinte: a gente fala muito na Raise Hands, em palestra, nos conteúdos, sobre a questão da cauda longa, né? A grande cauda do dinossauro, e as bolhas de conteúdo espalhadas ao longo dela. E essa história do coronavírus, ela é uma bolha de conteúdo meio bolha pop-up, né? O que eu quero dizer? É uma bolha que apareceu do nada e se tornou um aglomerado de conteúdo e de gente falando sobre isso. Como se posicionar nessa bolha, como produzir conteúdo relevante sobre esse assunto, sem causar um desserviço, né? Sem promover fake news, etc., mas como trabalhar a oportunidade do conteúdo sobre o coronavírus na visão de vocês? Eu acho que essa situação é uma questão parecida com um conteúdo viral, um meme, é uma situação assim. A gente tem uma explosão momentânea sobre a questão, porque teve uma mudança drástica, e isso provavelmente enjoa no sentido que as pessoas vão estar começando a ter mais cultura e conhecer como é que é as coisas, e o novo normal vai sendo montado, e essa coisa vai desmontando. E o nosso enfoque, como ponto de vista de construção de valor, é a construção de uma audiência. Então, o que a gente defende? A gente defende que você deve aproveitar, com certeza, essas oportunidades de comportamento do mundo para suportar a sua audiência. O ponto é que fazer uma bolha sobre o coronavírus não é uma estratégia interessante. Mas dentro do teu contexto, da tua bolha, no teu conceito, da sua comunicação que você está fazendo para aquela bolha em particular, envolver o coronavírus faz muito mais sentido. Porque Sim. O nosso objetivo é gerar valor para o teu grupo, para a tua audiência. Sim, que é o que a gente está fazendo aqui. Na verdade, o coronavírus nos obrigou a fazer home office e a gente trabalha com produção de conteúdo. Então a gente está falando sobre como produzir conteúdo apesar do coronavírus.
Não, e é também o que a Duda falou, né? Que a gente estava falando. Se você vê, todas as escolas pararam, não pararam? Sim. Agora, eu duvido se as universidades de EAD pararam. Não pararam. Com certeza. Elas não pararam. Estão desesperados para saber como é que vão aproveitar essa oportunidade. Eles têm que aproveitar essa oportunidade e hoje o EAD é o que manda. Fala assim, tudo parou. O EAD não. A galera está entrando nas plataformas e os conteúdos que estão online estão sendo passados. Os que têm que ser presencialmente estão estagnados. Agora, o que é online está aí. Ninguém parou de trabalhar por causa de algum vírus, ou por causa de alguma enfermidade, ou por causa de alguma situação. Todo mundo continuou. Por quê? Porque a tecnologia propõe não parar. Né? A tecnologia ajuda a nós não pararmos. E isso é o que, cara, é o novo hoje, né? Ou o novo amanhã. É o novo normal, entendeu? Então, assim, nós precisamos aprender que eu não preciso estar nos lugares para fazer as coisas acontecer. Aonde eu estou, eu posso impactar a sociedade e fazer acontecer. Então, essa é a novidade que tem para o mercado, né? Que eu digo que não é a novidade nova, mas é uma novidade de forçar o pessoal ao seu novo normal. A Fabiana falou assim, a tecnologia já está aí ao favor, nós já sabemos disso, só que agora a situação está fazendo nós o quê? Migrarmos. Existia uma ilusão, não uma ilusão, mas um ponto que o pessoal já estava dizendo faz algum tempo, que 50% das pessoas de tecnologia já estariam trabalhando em home working. Mas isso que a pesquisa mais recente está em torno de 40%. Aí a pergunta que a gente faz é, se no novo normal vai continuar nos 40%, ou se vai subir para quanto? 60%, 70%? Quer dizer, o que vai acontecer daqui a 6 meses? Não é Ferrari. Mas não é só isso. Você imagina o quanto isso vai trazer de economia para as empresas. Né? Porque hoje montar um espaço dentro da empresa não é barato. E se as pessoas conseguirem se educar nesse momento que nós estamos vivendo agora e continuar trabalhando com excelência, entregando as suas obrigações com excelência, para que você vai forçar uma pessoa a acordar todo dia de manhã, ficar 1 hora no transporte ou no trânsito, para que chegar no local de trabalho já estressado, se ela pode literalmente entregar acordar e de pijama entregar as suas obrigações. A disciplina de fazer isso. Exato. A pessoa aprender a ter essa disciplina. Exato. Então a gente não precisa. A competência é nossa, né? Então quer dizer o seguinte, a gente provavelmente vai caminhar para um novo normal, onde não vai ser mais o chefe que vai te ensinar a disciplina. Você vai ter que descobrir essa disciplina sozinho. Exato. Eu acredito que já está meio que assim, né? Com essa geração que está aí hoje, eles estão querendo isso também, né? Eles buscam isso, eles não querem uma pessoa que cobre em eles toda hora do que fazer, mas eles precisam também entender que eles precisam fazer. Entendeu? O enfoque é gerar valor. Acho que a disciplina, a grande disciplina que a gente precisa fazer é como é que se disciplina para construir o valor, e não para disciplinar no sentido de fazer o que me deixa mais feliz, né? Não necessariamente é o ponto que gera mais valor. E, Dudu, qual ponto, agora eu vou levantar essa bola aí para ti, qual ponto de autodisciplina que você acha mais difícil? Porque a autodisciplina, ela envolve, né, você determinar um horário ali de trabalho, saber as obrigações que você tem, organizar o teu espaço para poder conseguir realizar aquilo, e você comentou agora rapidamente no papo que em casa tem um monte de pontos de distração. O que você acha que é o mais difícil de se disciplinar? É exatamente isso, não ceder às distrações, né? Um videogame aqui do lado, a cama ali atrás. As guitarras na parede. As guitarras ali. Na metade do dia o cara tá tocando guitarra, dentro da cama não dá. E ter noção que tu tem prazos, né? A gente está na internet, mas continua no prazos. Exatamente. Não, é legal, e assim, eu acho que a gente está cada vez mais maduro, né, enquanto sociedade, para caminhar nesse sentido, e sem dúvida um dos ganhos que a gente vai ter sobre toda essa questão de coronavírus é justamente o aprendizado sobre como ser mais eficiente, independentemente de onde você esteja. Isso principalmente para quem trabalha com capital intelectual, né? Porque, na verdade, o teu trabalho ele está muito na cabeça. Então, onde você estiver, você consegue produzir. Eu acho também que a gente tem um papel muito importante quando está à frente de um canal de comunicação
de instruir as pessoas, né, sobre a questão do enfrentamento do coronavírus, de como lidar com a questão da pandemia. E, claro, cuidados precisam ser tomados, por isso eu quero deixar a referência aqui do site do Ministério da Saúde, né, para quem está no Brasil, e da OMS para quem está no Brasil e no mundo, porque são fontes confiáveis de informação a respeito da evolução de toda a pandemia, de prevenções, de novas informações, né, e é importante acompanhar isso. E eu queria fazer aqui com vocês um bate-bola rápido sobre os aprendizados que isso vai nos deixar, né? Eu comentei agora há pouco da questão da disciplina em ser mais eficientes. Que outros aprendizados vocês acham que a gente vai ter com tudo isso? Assim, talvez ser mais colaborativo em sociedade, não chegar no supermercado e comprar todo o papel higiênico, deixar para o próximo. Né? Deixar para o próximo, né? Eu acho que ter, além, claro, tu já falou que a gente já mencionou da disciplina, mas eu acho que ter mais empatia, né? Um olhar mais atento para o outro, para as necessidades do outro também, que elas são tão importantes e a gente só consegue ver nesses momentos, né? E, então eu acho que é isso, essa empatia com o próximo. E também, né, para mim, no sentido mais de como eu otimizo o meu tempo, né? A gente perceber o valor do tempo no processo de condução das nossas vidas. Um aprendizado muito forte para mim, enquanto vocês também pensam em outros possíveis aprendizados, é que a gente está na mesma casa, né? A gente às vezes não tem essa noção. A galera pega e joga um lixo na rua, ou não se preocupa em separar o lixo, ou qualquer coisa do tipo, ou não se preocupa com a saúde do outro, e a gente vê do nada um vírus que começou lá na China, do outro lado do mundo, sendo espalhado globalmente, afetando a nossa vida. Então, essa pandemia deixou muito claro para mim como a gente está muito perto de tudo e não imagina o quão perto tá. Não mostra só isso, né, Jimmy? Mostra o quanto nós estamos vulneráveis, né? Sim, também. Vulneráveis. E você vê que numa situação dessa não importa o quanto de dinheiro você tem. Sim. Não importa o seu status, porque de qualquer jeito vai te atingir em algum momento. Sim. Né? E é uma coisa que você falou antes, né? É muito importante que as pessoas se conscientizem que existe o próximo. Né? Você não vai no mercado e compra tudo nas prateleiras querendo simplesmente garantir somente a sua vida porque tem outros. Você tem que pensar no próximo, que o próximo também depende de comer. Né? Também tem uma família. E às vezes você pensa assim, cara, deixa eu fazer essa compra aqui gigante, porque senão vai acabar na minha casa. Então aí você garante a sua casa. E às vezes você é um dono de empresa, você às vezes é um cara que é bem sucedido, tudo. E aí você vai lá e você compra tudo. E você esquece que o cara que vai lá depois comprar, às vezes é o seu cliente. Entendeu? E você imagina, se você deixar o seu cliente numa situação deplorável, ele vai ficar sem emprego, vai ficar sem papel, vai ficar sem nada. Cara, que você vai ver, eu fiz aí a gravaçãozinha ali, eu coloquei no Instagram ali, é cômico. Você olha assim, o corredor do papel higiênico, não tem um rolo de papel higiênico, cara. Eu falo assim, cara, a gente tá falando de coronavírus e o pessoal tá pensando em papel higiênico. Sim. Entendeu? Como se nós pegássemos papel, como nós pegássemos coronavírus e o papel higiênico fosse resolver a nossa vida. Sim. O grau é um pouco, eu vejo isso assim, eu penso só em mim, deixo de pensar no próximo. Você vai correr o risco de morrer por causa de uma doença, mas com certeza o problema não vai ser no banheiro. Não vai ser. Papel não vai faltar. Papel para embrulhar a pessoa morta não vai faltar. É uma múmia de papel higiênico. Então, assim, mas se você parar para pensar, o que isso trouxe para a sociedade, se a sociedade parar para analisar, é o quanto frágil nós somos e o quanto muitas vezes nós somos mesquinhos com o próximo. Acho mostrar a realidade nua e crua de como o ser humano está hoje em dia. Eu só queria fazer um paralelo, que a gente, na realidade, talvez esteja simplificando um pouquinho mais a nossa interpretação de sociedade, né? A gente fala bastante sobre a questão de entrega de valor através de conteúdo para fazer uma defesa da audiência, né? Você fabricar uma comunidade por causa da comunicação da audiência. Isso é uma comunidade.
você vai trabalhar numa empresa e as pessoas estão convivendo naquele espaço, e também está entregando valor, também está defendendo uma comunidade que as pessoas estão trabalhando na sua empresa. Você está num bairro e tem um mercado de esquina ou coisa parecida, aquilo também é uma comunidade, também está entregando valor para aquele público. Então, na realidade, afinal das contas, a gente está sempre voltando para aquele conceito básico de que a gente está entregando valor a todo instante para as pessoas que estão convivendo no mesmo espaço que você está. É uma troca de valor constante entre todo mundo, né? Sim, e se você fazer os outros felizes, vai viabilizar que o teu resultado e o teu sucesso. Que eu acho que é o retorno, né? Isso é o retorno, né? O que você entrega é o que você recebe de volta, né? Então, se você entrega gentileza, é fato que você vai receber gentileza de volta. Não tem como ser diferente, né? Se eu, dentro da minha casa, eu entrego respeito, eu entrego gentileza, se eu entrego amor, eu vou receber isso de volta. Não tem como você receber nada diferente, né? E é bem isso que você está falando mesmo. A sociedade precisa cuidar um do outro, né? A comunidade é isso, né? É você olhar para o outro como estivesse olhando para você mesmo, né? Deixa eu aproveitar deixa aqui, Fábio. A Inglaterra deve estar provavelmente umas 2 semanas na frente da gente aí. Tá mais caótico que aqui? Não, eu vou te falar assim, as coisas aqui estão normais, tirando esse final de semana que pegaram todos os papéis higiênicos do mercado, né? E a macarronada que sumiu, os espaguetes, o que mais sumiu? Feijão e pão. E essas coisas, a álcool em gel evaporou. Tirando isso, estava tudo muito tranquilo, não estava nada muito sendo anunciado. Que é lógico que pode acontecer, assim, a qualquer momento pode parar tudo. Mas vão parar uma. As empresas estão trabalhando normais. O que eles estão vetando nas empresas aqui é novas contratações. Cortaram todas as novas contratações. Mas está seguindo normal a vida aqui. Eu vou te falar que eu não senti um impacto tão grande. O Boris ontem fez até o meu amigo Boris, ele fez um pronunciamento. O bebê, BJ para os íntimos. Ele só pediu para que as pessoas se cuidem, né, e mantenham uma higiene maior, entendeu? E uma coisa que eu até compartilhei hoje no grupo com vocês, daquela mulher que está vivendo na Itália, que ela trouxe uma coisa que eu achei interessante, né? O que muitas vezes as pessoas falam, acabam ignorando a doença, falando que uma doença que vai atingir mais velhos ou pessoas enfermas, né? E quando a gente pensa dessa forma, a gente está deixando de pensar no nosso próximo também, né? Se isso pode atingir as pessoas mais idosas, a gente pode lembrar que tem pessoas depois da gente e cuidar, e nós temos que buscar cuidar delas também. Mas aqui, Ferrari, voltando lá, aparentemente, cara, eu não tenho sentido nada assim tão especial. Mas eu tô numa cidade pequena, eu tô numa cidade do interior, tô distante de Londres, mas tô próximo de Manchester. Falam que Manchester tá caótico, e Londres também. Mas aqui eu não tenho tido nenhum tipo de sensação, não. Aparentemente tá caminhando ainda. Aqui no Brasil, São Paulo está começando a ficar mais assim, chamando a atenção. O pessoal está mais apavorado em São Paulo. Eu acho que os grandes centros, em particular, têm um período de crise mais cedo, né? Sim, por causa do número de imigrantes que chegam nesses lugares, né? Todos os voos internacionais acabam chegando nas grandes metrópoles, né? Igual aqui onde eu tô, não tem voo internacional. O máximo que vai acontecer é o cara chegar aqui de trem e ele vai ter que dar uma boa viajada de trem para poder chegar até aqui. A mesma coisa em Florianópolis, o voo internacional que pousa aí é Uruguai e Argentina. Não tem nada de tão distante, né, que chegue aí. O que eu vejo assim mais complicado são as grandes metrópoles. Eu acho que as menores estão sendo pouco atacadas. No caso dos Estados Unidos, né, posso também falar que com a família lá, a Flórida estava bastante complicada. É uma grande cidade, é um grande estado também, com grandes cidades, né? Tem Miami, é um lugar bastante turístico. Estava bastante complicada, mas meus pais estão lá em Ohio. Essa semana meu pai e minha irmã foram dispensados do trabalho, pedindo para que eles fiquem em quarentena, né? Então eles estão sem trabalho essa semana. Aqui não aconteceu nada, mas a gente sabe que é questão de tempo.
entendeu? É questão de tempo também. Vai acontecer no mundo inteiro e depois vai voltar ao normal. Eu acho que o impacto, que a gente está falando aqui do o biológico, de sociedade, que a gente está falando, ele é relativamente curto prazo, quer dizer, questão de 1 ou 2 meses talvez a coisa estabilize, mas talvez a onda de trancar o processo econômico da sociedade vai durar muitos meses. A gente está sabendo já que tem várias empresas que estão evitando contratação, provavelmente várias empresas começando já até demitir gente para não correr risco. A gente provavelmente vai passar um ano bem complicado. O crescimento do mundo como um todo provavelmente vai ficar negativo esse ano já está indicação para isso. Então a gente provavelmente vai passar por um período bem difícil como sociedade, com o ponto de vista econômico. Estão fazendo vários esforços, né? Os Estados Unidos está baixando juros, o Brasil também está tentando fazer estratégia de baixar juros e oferecer o simples, não recolher mais o simples por 3 meses. Então tem várias estratégias que o pessoal está tentando segurar para que o impacto econômico seja menor. Eu acho que também está relacionado àquela questão da construção do novo normal. As pessoas estão sofrendo, aquele modelo não está mais funcionando, vai ter um impacto muito sério, e novos negócios, novas oportunidades vão acabar surgindo e aproveitando esse processo de crise que está acontecendo. A crise em si provavelmente vai durar mais do que esse período que a gente está passando agora de crise. Sim, porque atingiu tudo, atingiu bolsa, atingiu as moedas, né? Acabou atingindo o mundo de uma forma muito impactante, né? Todas as bolsas caíram, teve essa mexida com o petróleo, como tudo está muito ligado a isso, acabou derrubando. Então nós temos N fatores aí que economicamente mexeu com o mundo inteiro. E até isso ser retomado, eu acredito que nós podemos colocar aqui anos aí, né? As pessoas estão procurando emprego, eu recomendo realmente correr atrás de como é que tu vai entregar valor o mais rápido possível para as pessoas, e aproveitando essas mudanças que estão acontecendo. Então, realmente gerar conteúdo, fabricar um brand, coisa parecida, que a gente está falando aqui, é uma coisa muito relevante. Isso abre um espaço, uma deixa para a gente tratar aqui do cerne da nossa conversa, que é mostrar para as pessoas que elas podem aproveitar esse momento mais de reclusão dentro de casa para pensar nas formas como elas podem gerar valor para a sociedade, construindo um brand para comunicar isso, construindo e produzindo conteúdo, gerando audiência na internet, comunicando, para que você comece a colher resultados a partir de agora e também quando essa crise passar, você esteja pronto. Encarar como não crise, mas como oportunidade. Né? O que nós até conversamos de manhã, né? Não vamos ver como crise, vamos ver como oportunidade, né? As grandes empresas nascem o quê? No momento de crise que vem as grandes empresas, as grandes oportunidades. Então, literalmente olhar e falar assim, aonde está a oportunidade? Exatamente. É que na diversidade você acaba tendo que extrair o melhor de ti mesmo, né? Tentar achar a solução e correr atrás. É isso aí. Bom, pessoal, gostei muito do nosso papo, conversa realmente construtiva. Eu acho que o papo rendeu até mais do que se fosse presencial, né? Vários insights colocados. Agradeço a você que está nos ouvindo, né? Continue acompanhando os nossos conteúdos. Nós estamos presentes nas principais redes sociais, sempre com @soulraisehands. Esse podcast fica disponível no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts e em outras plataformas, ou seja, onde você quiser nos consumir, nós estaremos. Obrigado, Bagarolo, Dudu, Madu e Ferrari. Até o próximo conteúdo. Até a próxima. Falou, pessoal. Valeu. Tchau, gente.